Manhã Diversa de volta, agora são 11 horas e 17 minutos e a gente já está de volta para conferir os assuntos do momento dessa quarta-feira, mas antes, um assunto do momento é o croquete que o chefe Arthur está fazendo aqui hoje. Ele pediu para mostrar para a gente o ponto da massa. Já está aqui, ó, Arthur. Isso olha mesmo. só, a Air Fryer hoje é a estrela aqui do programa e você tá querendo competir com ela, ganhar mais tempo de tela, é isso? Pois é, meninas. Eu até quero corrigir porque eu encerrei o bloco falando que era 20 minutos a 180 graus, mas na verdade 13 minutos a 200 graus. E o ponto da massa, que a gente foi pro intervalo, ainda não tinha atingido o ponto. Quando entrou o break, a massa chegou, aí eu já desliguei a panela, ó, a gente tem que continuar a mexer aqui para ela esfriar um pouquinho antes de tirar ela daqui de dentro. Olha aí como que ela solta, tá vendo, do fundo? A panela não fica limpinha, fica uma borra e é assim mesmo, mas aí a massa já fica soltando, ela fica mais firminha, tá vendo? Era isso, meninas, agora é só levar para gelar e aí depois de geladinha a gente modela para poder fritar ali na Air Fryer. Excelente, Arthur. Sempre que precisar, só chamar que a gente volta pra cozinha, Show de bola. Muito obrigado. Desculpa invadir aí o estúdio de vocês. Ah, não casa nenhuma, a casa é sua. É isso aí. E agora a gente volta, então, para os assuntos do momento. Então, vamos conferir aqui no telão as palavras que são destaque nessa quarta-feira. E a gente começa ali embaixo com Zuckerberg, porque mais uma demissão em massa foi anunciada. Presidente da Meta, empresa dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, Mark Zuckerberg anunciou a demissão em massa de 11 mil colaboradores da companhia. Isso representa 13% do total de funcionários da empresa, o maior corte da história. Zuckerberg disse em nota, abre aspas, a desaceleração macroeconômica e o aumento da concorrência fizeram com que a nossa receita fosse muito menor do que eu esperava, fecha aspas. Esse já é o segundo baque na indústria da tecnologia só nesse início de novembro, já que, como a gente falou ontem mesmo, o recém-dono do Twitter, Elon Musk, comunicou a demissão de mais de 3.500 pessoas, praticamente metade do quadro de funcionários. É, a gente tá vendo aí uma situação inédita, eu acho, né, Bárbara? Eu não me lembro de ter visto acontecer em tão pouco tempo essas demissões assim tão rapidamente de tantas pessoas de uma vez só, né? E de uma área, né? De uma indústria que é tão forte atualmente, que é a indústria tecnológica. É o que eu ia comentar, uma área de tecnologia, né? Que normalmente gera emprego, né? Abre possibilidades e aí com esse susto. É, das maiores, talvez, os maiores nomes aí, né? Dessa área, que seriam o Zuckerberg e o Elon Musk, dentro aí da Meta, do Twitter, enfim. Então é uma situação assim, eu acho que daqui a pouco... bem atípica. Exato, daqui a pouco a gente talvez tenha um pouco mais de análises aí de especialistas sobre esse cenário, sobre o que está acontecendo, talvez justificando essas demissões todas, né? Porque realmente é espantoso a gente ver uma área, uma indústria que gera tanto emprego, como você disse, que tem tanta, que está crescendo tanto, passando por uma situação assim, né, com essa queda tão grande, com tantas demissões. Vamos aguardar aí para ver qual a análise aí que os especialistas vão fazer desse cenário e o que pode esperar para o futuro, né? Os próximos capítulos. Exatamente, ó. Outra coisa aí que a gente tem que comentar e que a gente sempre traz aqui é com relação a combustível, que é um dos assuntos aqui que está aparecendo. Bem em cima, né? Lá em cima, combustível, a gente fala sempre aqui porque realmente a gente sabe que os preços dos combustíveis afetam tudo, né? Então, claro que esse é um dos temas aqui da gente. E ó, em diferentes regiões do país, né, o aumento nos combustíveis chama a atenção. Mas os órgãos de fiscalização pelo país estão de olho. Uma operação que pretende proibir a venda ilegal de combustíveis está acontecendo, né, está sendo feita no Rio Grande do Norte. Essa é a terceira etapa da ação que já aconteceu em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e outros estados brasileiros. E denúncias podem ser feitas através de um site disponibilizado pelo Ministério da Justiça. A Secretaria Nacional do Consumidor iniciou a Operação Petróleo Real, com o objetivo de fiscalizar 60 postos de combustíveis em Natal e na região metropolitana do Rio Grande do Norte. Esta é a terceira etapa da operação, que já foi feita no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, para proibir práticas ilícitas na comercialização de combustíveis pelos distribuidores e revendedores varejistas, como a qualidade dos combustíveis, a validade dos produtos, a aferição das bombas de abastecimento, além de possível formação de cartéis. Segundo o Ministério da Justiça, a ação vai até quinta-feira, 10 de novembro.
Na primeira etapa, que aconteceu no Distrito Federal, em agosto deste ano, 93 postos de combustíveis foram multados. Na segunda etapa, no Rio de Janeiro, foram contabilizadas 18 multas, após ações de fiscalizações implementadas em 109 postos. No canal de denúncias aberto pelo Ministério da Justiça em julho, foram apresentadas 1.932 denúncias. Acre, com 482, e São Paulo, com 223 registros, foram os estados com maior número de reclamações. Já os estados que registraram menor número de denúncias foram Amapá, com 3, e Roraima, com 1 reclamação. O Ministério da Justiça informou que o formulário eletrônico para denúncias segue aberto e pode ser acessado por meio do denuncia-combustível.mj.gov.br. O Ministério informou que a operação vai continuar em outras regiões do Brasil. Agora a gente volta aqui para o nosso telão para saber o que é destaque hoje. E a gente tem ali embaixo Daniel Alves, falou que a Copa do Mundo, é claro que isso vai ser assunto do momento, né, Mari? E dessa vez a convocação do lateral direito Daniel Alves, de 39 anos, para a Copa do Mundo, tem gerado bastantes memes na internet. Vamos conferir alguns. Nesse meme, mostra Daniel Alves com vestimento árabe por conta de uma disputa do Mundial, em 2003, nos Emirados Árabes. O tempo passou, mas Daniel continua sendo convocado para a seleção brasileira. Esse outro meme brinca que queria um dengo, assim como Tite é apegado ao jogador. Tô precisando de dengo, não. Tem também a reação de um comentarista no exato momento que Tite anuncia o lateral entre os convocados. A reação do comentarista foi o melhor momento. Esse outro faz uma brincadeira, já que Daniel tinha montado uma balada VIP em São Paulo para assistir aos Jogos do Brasil, mas obviamente não vai estar presente por estar no Catar. Esse último faz menção aos últimos acontecimentos no Brasil e brinca que nada faz sentido no país. O brasileiro, né, Mari, como sempre, muito criativo e engraçado, mas assim, eu de qualquer forma, eu não acho bacana essa atitude com o jogador, né? O jogador que tem uma carreira consistente, ainda que ele não tivesse ali, né, não fosse talvez o primeiro nome na lista da maioria, eu acho que não justifica, né? Quem confiou nele foi o Tite, é sim uma figura de confiança do Tite. A gente ali, como tá sempre vendo só o jogo de fora, a gente não sabe como que é a parte fora de campo e provavelmente sabendo, né, e conseguindo ver o perfil do jogador, ele tem uma postura que é determinante para agregar a equipe, né? Ele é essa pessoa autoastral, como, né, parece ser essa figura autoastral, e isso também é muito importante, a gente sabe, num contexto tão tenso como Copa do Mundo. Então, sabe-se lá com qual intenção, se foi pela parte técnica, se foi por esse perfil, né, carismático do jogador que fez o Tite ali confiar nele, pela experiência também, né? 39 anos, já tem histórico de Copa do Mundo. Então, assim, brasileiro sempre muito engraçado, divertido, mas essa implicância com o jogador só vai atrapalhar o nosso time. Então, assim, não tem muito sentido, né? A gente realmente espera que todas as escolhas, né, todos os nomes que foram escolhidos por um bom motivo, que vão estar lá para agregar, e é isso que você falou, né? Como quase tudo, né, que a gente vê até mesmo, por exemplo, a gente deu o exemplo aqui do Manhã Diversa, né? Sim. São 2 horas de programa que o pessoal de casa pode assistir da televisão, mas o programa vai muito além dessas 2 horas. Sim, o trabalho, a nossa equipe, né, imensa, super dedicada. O trabalho que acontece por trás, no restante do dia, antes e depois do programa, vai muito além. O mesmo vale pro futebol, né? O time que está em campo ali durante o tempo de jogo, quando acaba o jogo, eles não vão cada um para sua casa e acabou, é isso aí, né? Existe muito mais por trás disso e, com certeza, são fatores determinantes para essa escolha, Sim, né? E o Tite provavelmente teve um grande motivo para essa convocação e eu acho que isso tem que ser respeitado, né? Mesmo que a gente não concorde, tem que respeitar, porque tá todo mundo torcendo pela mesma seleção. Exatamente. Vamos ver, então, qual que é o próximo assunto do momento aqui, ó. E esse tópico é um que realmente tá bombando, viu? Os OVNIs. Quero Os saber. tais dos objetos voadores não identificados estão querendo chamar atenção, estão aparecendo aí, né? Eles geralmente que são aí mais discretos, a gente vê aí de vez em quando o pessoal comentando e fica, ai, OVNI, OVNI. Eles gostam de ficar um pouco mais escondidos, mais misteriosos, mas eles estão gostando do palco, viu? Eles estão gostando de ser assunto. Aqui no Manhã Diversa. E estão aqui no Manhã Diversa, ó, porque o Twitter tá comentando sem parar.
das recentes aparições de OVNIs em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Segundo relatos de pilotos de aviões, várias luzes se cruzavam sob o céu da capital gaúcha. E aí o piloto de um voo da Companhia Azul saindo de Belo Horizonte disse estar vendo os objetos desde a decolagem no aeroporto de Confins. A gente trouxe aí um vídeo de um dos momentos, né, em que um dos pilotos conversa com a controladora de voo do aeroporto de Porto Alegre. Vamos ver? Tem uma luz avistada aqui na 240, distante aqui. Está avisando há bastante. Filmagens, a fim de permitir a análise do padrão de movimento do objeto avistado. Apertei, mas não sai no celular. O Gol 928 também estava observando, fez uma luz agora assim, na posição de 1 hora aproximadamente, um pouco acima da linha do horizonte, o 928. Tente, Gol no 928, também, se possível, dentro da segurança, efetuar filmagens, a fim de permitir a análise do padrão de movimento do objeto avistado. O Azul 91 no teste faz o mesmo reporte que os colegas aí. Tente o Azul 91 no 7. O TAN também, sem condição. Tente para 3408. Maria, é sempre um grande mistério, né? E a gente tem que realmente ficar atento. E é um assunto que eu particularmente respeito muito, então quanto mais informação a gente tiver, é sempre muito melhor, né? Eu também acho super intrigante, né? Independente de ser, né? Porque quando a gente fala objetos voadores não identificados, OVNIs, né? A gente logo pensa em alienígenas, pensa em extraterrestres. Generaliza. Exatamente, mas objetos voadores não identificados podem ser diversas coisas, né? Como o próprio nome já indica. Exatamente, mas de toda forma, independente do que for, é intrigante, né? Várias aparições aí, vários pilotos relatando isso. E, inclusive, pro pessoal de casa que tem interesse nesse assunto, né, a gente já teve uma entrevista sobre ufologia aqui no Manhã Diversa, que esclareceu um pouco mais, né, sobre o que é a ufologia, o que se entende justamente como objeto voador não identificado, né? E todas as análises que são feitas por trás dessas aparições, né? Bem interessante esse assunto pro pessoal de casa que se interessa. Pode procurar lá no nosso YouTube, quando a gente conversou sobre ufologia com um ufólogo aqui no programa. Bom, acabando o nosso Manhã Diversa de hoje, mas espera um pouquinho agora. Exato. Não, só lá pro meio-dia você acompanha então o nosso canal pelo YouTube e consegue achar essa entrevista completa, né, Mari? Vamos voltar aqui então para os assuntos do momento e a gente vê ali granizo. Ontem, inclusive, aqui no nosso estúdio, a gente recebeu o climatologista Thiago Santos, que já falava, né, sobre o mês de novembro, que começou de um jeito muito diferente, atípico, com frio, falou da questão das chuvas e isso foi concretizado logo depois, né, um tempinho depois da entrevista. Algumas cidades de Minas Gerais foram atingidas por uma forte chuva, até mesmo com queda de granizo, olha só. A região da Zona da Mata Mineira foi atingida por uma forte chuva na tarde desta terça-feira. Na cidade de Visconde do Rio Branco, foram registradas quedas de granizo em vários pontos do município. As imagens são impressionantes. No bairro Jardim Alice, esta moto ficou presa entre as pedras de gelo. O quintal desta casa, no bairro Nova Rio Branco, ficou coberto por granizo. Em Piraúba, também na Zona da Mata, não foi diferente. A chuva não deu trégua. O que parece ser uma estrada coberta por neve não é nada mais, nada menos do que a rodovia na entrada do município, coberta por pedras de gelo. Um idoso de 62 anos morreu no bairro João Gonçalves da Neiva. A vítima era cadeirante e ficou sob os escombros do muro da residência. Correntezas e quedas de granizos também foram registradas em outras cidades da região. E agora a gente muda totalmente de assunto, viu? Porque o INSS vai pagar o 13º salário em parcela única para aposentados e pensionistas que passaram a ser beneficiados no sistema a partir de maio desse ano. Segundo o INSS, o pagamento vai ser realizado de forma proporcional. De acordo com o Instituto, o pagamento vai ser realizado de forma proporcional seguindo os meses do ano. Os segurados que já receberam as parcelas entre abril e junho não vão ter direito ao pagamento que acontece neste mês. Lembrando que quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, também não recebe o 13º salário. A cota única da gratificação natalina tem início a partir do dia 24 de novembro. Os valores vão ser liberados levando em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Primeiramente, recebem os aposentados e pensionistas que ganham um salário mínimo e têm benefício com dígito 1. Já os que ganham acima do piso nacional começam a receber no dia 1º de dezembro.
Mas vale ficar atento, porque a parcela do abono vem com descontos, como de imposto de renda, por exemplo. Outras informações podem ser conferidas no portal do INSS. E no próximo bloco a gente bate um bate-papo com uma advogada para tirar todas as suas dúvidas sobre o 13º salário, já que os trabalhadores devem receber a primeira parcela ainda este mês. Então manda a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o DDD é 32 e o número é 999397416, e você também pode entrar em contato pelo nosso Instagram, @TVDiversa. O intervalo é bem rapidinho.